Uma boa noite a todos. É muito bom saber que vocês já estão conosco desde as 19 horas. Tenho feito contato lá no chat e é muito bom ver as pessoas envolvidas, pessoas de longe, né? Fico agradecido, pessoas de outros estados, de outras cidades, né? E o pessoal nosso, da nossa igreja aqui também juntos. Muito obrigado, que Deus abençoe você. E nós vamos iniciar com oração. Tivemos uma semana boa, comércio voltando já devagarzinho, tendo boas reações, né? Nós agradecemos a Deus por esse privilégio, pelo privilégio de ter você juntamente com a gente aqui à noite, ter passado toda uma semana cuidado pelo Senhor. Que Deus continue nos orientando, nos abençoando e dirigindo o nosso presidente, dirigindo os nossos governantes para que as decisões sejam tomadas de uma forma correta, uma forma sensata e que todos sejam beneficiados dentro do possível, ok? Nós vamos orar então e em seguida daremos continuidade à exposição bíblica de hoje. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos juntos para mais um tempo de reflexão na Tua Palavra. Muito obrigado, Deus, pelo início hoje da exposição do livro de Filipenses, uma carta tão interessante com algumas peculiaridades interessantes que se encaixam nos dias que estamos vivendo. Uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo quando estava recluso, quando estava em confinamento, e nos traz muitas reflexões interessantes. Eu te agradeço pelo privilégio que teremos nos próximos meses de estudarmos essa carta. Creio que talvez em torno aí de uns 2, 3 meses estaremos nela. E eu te agradeço muito por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu falei uns 2 ou 3 meses na oração, mas eu creio que nós estaremos por 4 meses e meio. Hoje nós vamos iniciar a exposição do livro de Filipenses. São 19 sermões expostos parágrafo por parágrafo e nós faremos isso nos próximos dias. E o nosso tema de hoje é: boas recordações alegram os corações. Uma frase interessante até para você gravar. As boas recordações, elas alegram os corações, né? As más recordações não alegram, entristecem. Então nós vamos trabalhar com as boas recordações dentro da exposição desse livro, um livro tão importante, tão interessante. A ideia de recordações, né? A ideia de lembrar, de fazer vir de novo à memória algo. E aqui nós estamos falando de algo bom que venha à nossa memória, é muito bom, alegra os nossos corações. Eu me lembro de várias situações da minha vida, momentos importantes que eu vivi, que quando eu trago a memória, quando eu paro para pensar, ou quando eu converso com alguém, converso com a minha esposa e falo de fatos passados, fatos interessantes, fatos engraçados, fatos que foram relevantes para a minha vida, eu me sinto muito alegre, muito alegre. O que acontece nos nossos dias que me leva a pregar esse livro? Muitas pessoas vivendo de lembranças, de relacionamentos, de amizades do passado, às vezes com muita tristeza, com angústia. Algumas pessoas eu creio que estão lembrando desses dias da liberdade que tinham, né? Não era tão boa a liberdade, talvez não estavam aproveitando bem. Alguns ficam angustiados por não terem essa liberdade, mas nós estamos recordando de muitas coisas, né? Eu tenho até parado assim para pensar em alguns momentos de quantas coisas nós fazíamos automaticamente. Nós nem pensávamos, quando víamos já estávamos fazendo. Outras coisas nós temos consciência de que fazíamos e pensávamos e nos programávamos para fazer e hoje queremos fazer e não podemos. Então são recordações que às vezes nos traz assim momentos reflexivos que nos faz pensar em como faremos daqui para frente, em como caminharemos para frente. Depois que passar todo esse tempo de confinamento, como vamos agir?
Como vamos reagir? O que vamos fazer? O que não vamos fazer? O que fizemos automaticamente que vamos fazer mais conscientes? Então está sendo um tempo interessante. Eu creio que não só para mim, mas para todos nós. Então algumas pessoas têm dificuldades para identificar alguma coisa que os deixaram alegres, ou que os deixam alegres, felizes, agradecidos com algo do passado, né? Algumas pessoas têm muita dificuldade. Eu creio que nesse período do confinamento nós estamos conseguindo encontrar muita coisa que gostaríamos de fazer e não podemos, né? Alguns lembram-se de pessoas, de amigos, de irmãos sem perspectiva de crescimento da parte desses. Alguns dizem que quem vive do passado é museu. A gente ouve frequentemente, ouvia, né, falar, mas agora no confinamento nós estamos valorizando fatos passados, né? Então, nessa noite, dentro da minha proposta, que as boas recordações alegram os corações, a frase nossa, a frase-chave do que eu irei pregar nessa noite, é que na vida cristã, as boas recordações alegram os corações, tá? Eu quero enfatizar aqui a questão da alegria. Essa carta é considerada a carta da alegria. A palavra alegria, contentamento, ela aparece nessa carta 16 vezes. Então nós vamos ver de vez em quando o autor dela falando em alegria, em estar satisfeito de alguma forma. E nós vamos ver hoje, eu gostaria que você parasse e pensasse em tudo que nós vamos colocar hoje, que nós vamos ver nesse texto das Escrituras. Um ponto muito interessante que nós temos que ter em mente para a caminhada cristã. A nossa alegria não depende das circunstâncias. A alegria do cristão, ela não pode depender de como estão andando as coisas. E geralmente nós temos essa facilidade da nossa alegria, ela está relacionada ao momento, às circunstâncias. E para aqueles que servem ao Senhor, que sabem que tudo que ocorre nas nossas vidas, nós sabemos que tudo é por permissão do Senhor, é permissão de Deus, é o cuidado dele que está por trás de todas as situações, de todas as circunstâncias. Então, sabendo que ele está cuidando, que não vai acontecer nada conosco por acaso, pelo cuidado que existe do Senhor, então nós não devemos ficar tristes, angustiados, nós devemos estar contentes em toda e qualquer situação. Eu gostaria de inicialmente dar aqui um pano de fundo sobre o autor dessa carta, do apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? Como ele entra na história? Inicialmente nós sabemos que ele se converteu por volta do ano 35 depois de Cristo, né? 2 anos mais ou menos após Cristo ter sido crucificado. Nós vemos lá em Atos capítulo 9, né, a conversão do apóstolo Paulo. E depois, em seguida, né, da conversão dele, ele 13 anos depois, não foi logo em seguida, muitas pessoas pensam que o apóstolo Paulo se converteu, ele tinha conhecimento e ele já saiu pregando. Não foi assim, teve um tempo de adaptação. Um tempo de adaptação até que ele estivesse em condições. Eu creio que ele deve ter tido um tempo de estudos, de aprendizado, de aperfeiçoamento, porque ele tinha um conhecimento das Escrituras, mas não era adequado para a caminhada do cristianismo, porque ele era um perseguidor. Como que ele agora iria pregar o Evangelho, se até então ele estava perseguindo os do caminho, né, os que pregavam o Evangelho? Então, 13 anos depois da conversão dele, ele sai para 3 viagens missionárias muito importantes, que marcam a vida dele, que marcam a história da igreja. A primeira viagem dele durou 2 anos, ele se converteu em 35, no ano de 48 a 49 depois de Cristo. Ele sai para uma viagem de 2 anos. Depois ele retorna e um tempinho depois, aproximadamente 1 ano depois, ele sai para a segunda viagem por 3 anos. Foi do ano 50 até o ano 52, foi a terceira viagem de Paulo. E a segunda viagem. E a terceira e última foi do ano 53 a 57. Foram aproximadamente 5 anos. 5 anos a terceira viagem. Em 57, depois da terceira viagem, o apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém, e de lá ele foi transportado para Cesareia, e
depois de 2 anos e meio aproximadamente, por volta do ano 60, ele ainda preso, ele é levado para Roma, para ser julgado por César. Lá ele escreve, é interessante, que ele preso, ele não se sentia bloqueado, ele não se sentia travado, ele não se sentia sem condições de continuar o ministério para o qual foi chamado. Ele preso, ele escreve as cartas aos Efésios, Colossenses, Filemão e essa carta aos Filipenses por volta do ano 62. Nós vamos entender melhor ela já já, mas eu quero fazer bem essa introdução para que fique na tua mente. Logo depois ele é liberado, né, desse ano, ele sai visitando algumas igrejas e ainda escreve a primeira carta a Timóteo e escreve Tito. Novamente ele é preso em Roma, ele é levado para Roma entre os anos de 67 e 68 depois de Cristo, e escreve 2 Timóteo, onde ele faz a despedida dele e morre decapitado em 68 depois de Cristo. Ele escreveu dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento, ele escreveu 13 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo ao todo, dessas 27 do Novo Testamento. Ele escreveu, fora as que eu já mencionei, escreveu Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, no ano 49 depois de Cristo, foi primeiro livro escrito do Novo Testamento, foi a carta que ele escreveu aos Gálatas. Ele escreve também 1 e 2 Tessalonicenses. Ele iniciou a igreja em Filipos, então, como eu falei há pouco, na segunda viagem, e ficou lá entre agosto e outubro do ano 50. Em 2 meses, ele ali na cidade de Filipos, se converteu ao evangelho Lídia, na beira do rio, e a igreja é iniciada. Paulo e Silas são presos logo em seguida, nós vemos, depois do início da igreja, eles são presos, nós vemos em Atos, capítulo 16, versículos 13 e seguinte, falando sobre essa prisão. O livro de Filipenses é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo na primeira prisão dele em Roma, como eu falei um pouquinho atrás, em 62 depois de Cristo, 12 anos depois do início da igreja, 6 anos antes da sua morte. Ele estava longe dos irmãos de Filipos e sentia muitas saudades, desejava comunicar-se com eles, e através dessa carta que ele faz esse contato. Diante de fortes saudades, ele escreve, e a gente vê a relação desses escritos lá em Atos, capítulo 20, versículo 38. Por isso eu dei o título de hoje, Boas Recordações Alegram os Corações. Ele estava longe, estava preso, e ele estava recordando, estava lembrando dos irmãos com quem ele tinha convivido na cidade de Filipos, onde iniciou a igreja dos Filipenses. Nessa carta, então, nós vamos ver o apóstolo Paulo louvando a Deus pelo crescimento espiritual da igreja de Filipos e encorajando eles à unidade, à alegria e o amor no serviço de Cristo e no amor entre eles, que era muito importante para a caminhada cristã naqueles dias. Eu quero ler com vocês, inicialmente, o capítulo 1, versículos de 1 a 11, que é o trecho que nós vamos ver hoje, que nós vamos extrair algumas lições para nós no dia de hoje, e eu quero ler com vocês. Então, vamos lá? Filipenses capítulo 1, versículos 1 a 11, diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Olha aqui aparecendo a palavra alegria a primeira vez no livro. Falei que ela aparece 16 vezes. Versículo 5, a questão sempre oro com alegria. Versículo 4, fechando. 5, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem,
quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é a minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Versículo 9 agora. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Nós vamos dar sequência então. Eu quero fazer uma pequena introdução aqui, vendo com vocês os versículos de 1 a 3, nós vamos ver algumas informações interessantes, né, que vamos juntar esse pano de fundo de tudo que eu falei do apóstolo Paulo, agora especificamente dessa carta que ele está escrevendo. Ele inicia: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A ideia de que ele começa falando Paulo e Timóteo, né, citando os dois que estavam juntos na prisão, servos de Cristo. A ideia de eles eram servos, eles eram escravos, homens de condição servil que não tinham direitos nenhum. Essa era a ideia. Nem vontade, nem bens, eles não tinham nada. Eles estavam ali totalmente voltados para o serviço de Cristo. E como preso, então, muito menos direitos eles tinham, muito menos condições eles tinham, porque tudo era retirado deles. Estavam presos. O papel do servo era servir o seu senhor, calado, sem questionar. E eles estavam ali calados, sem questionar. Nós, nos nossos dias, às vezes vemos pessoas que não conseguem se calar, que questionam tanto, que falam, tudo é motivo de reclamar, tudo é motivo de querer saber. Eles não, eles estavam ali. E ele fala de uma forma bem clara: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, né? Eles estavam servindo a Cristo calados, não eram servos de qualquer um, eram servos de Cristo Jesus. Ele usa aqui no texto, servos de Cristo Jesus. Serem servos era o que destacavam esses dois homens, né? De Cristo Jesus, do Messias, do Filho de Deus, do ungido de Deus. Jesus Cristo era o Filho de Deus, Salvador da humanidade, o Deus encarnado em forma humana. E a carta, então, ela tem esse início aqui. Ele dá as identificações deles, eles se identificam, mostram as qualificações deles. E eram muitas as qualificações, né? Hoje nós vemos quantas pessoas puxando para si tantas coisas, tantos títulos. Eles eram servos, simplesmente servos. Estavam ali para servir, calados, sem questionar. A carta foi endereçada a 3 grupos de pessoas. E na parte B aqui da minha leitura, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. A parte B do versículo 1, tá? A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Paulo e Timóteo eram escravos, mas tratam os que recebiam a carta de os santos. Interessante. Tem provavelmente aqui o sentido, os separados do mundo para o serviço de Deus. Ele está escrevendo, eles como servos, estão escrevendo para os santos, para os que estão separados para o serviço de Deus lá na igreja dos Filipenses. E ele continua, né, falando em Cristo Jesus, que estão em Filipos, né? A ideia é que a cidade era uma cidade da Macedônia, localizada na região ou próxima à costa norte do Mar Egeu, entre os rios Estrimon e Nesto, e as cidades de Neápolis e Anfípolis. Então, a localização deles era essa, em Filipos. Tá? Dei uma abrangida, abri um pouquinho mais, mas para nós, na leitura e nas exposições que faremos, estaremos sempre falando que eles estavam na cidade de Filipos. E ele continua, os santos, né, junto com os seus líderes. É interessante isso, fala dos líderes deles aqui.
os presbíteros, né, superintendentes, os que supervisionavam a igreja cristã naquela época. Então aqui ele cita as duas autoridades que nós reconhecemos biblicamente que estão à frente da igreja, né, os bispos e os diáconos, os episcopós ou presbíteros e os diáconos, aqueles que tinham um ofício designado para servir a igreja, cuidar dos pobres, dos necessitados. Era alguém que exercia também uma função de servir. E nós vemos isso inicialmente em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículos 1 a 7, tem a escolha dos primeiros 7 diáconos, é bem interessante, depois você pode dar uma olhada lá. Continuando essa introdução, o versículo 2 diz o seguinte: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos inicialmente graça e paz, né? A saudação dele, graça, né? Hari, saudação grega, da ideia de alegria, deleite, prazer, doçura. Então ele começa saudando eles da forma que os gregos se saudavam, e ele junta aqui graça dos gregos e paz, né? A saudação hebraica. A ideia de paz na língua hebraica, ela dava uma ideia de um estado de tranquilidade nacional, de ausência de devastação, de ausência de guerras. Então ele chega com essa saudação para eles, demonstrando confiança e segurança em Deus nessa carta, o que não é comum para quem estava confinado, né? Aguardando a sentença que possivelmente o levaria à morte, que o levou à morte, né? Então, dentro da ideia nossa, nós vamos ver que na vida, vamos ver agora, né, nessa sequência da exposição, vamos ver 3 atitudes de Paulo que mostram, né, que demonstram alegria quando ele lembra dos irmãos de Filipos, né? Então ele se sentia muito alegre, muito feliz quando ele lembra deles. E a primeira atitude, fiz a introdução, né? Os versículos 1 e 2, eu tinha falado 1 a 3, me desculpem que foi um erro, né? Versículos 1 a 2 foi a introdução. Agora eu quero ver com vocês 3 atitudes que demonstram a alegria dele quando tinha aquela boa lembrança, né? Que alegrava o coração dele. Imaginem vocês, ele preso, e ali ele lembrava de coisas que tinham acontecido, de coisas que estavam acontecendo, e ele se sentia muito alegre. Então a primeira atitude que nós vamos ver agora, que está lá nos versículos 3 a 6, que ele agradece pela cooperação. É interessante nós pararmos para ver essa postura de gratidão inicial dele. Ele não estava lá reclamando, não estava brigando, não estava falando que ninguém estava lá indo ver ele, que não estavam dando atenção para ele. Não, ele agradece. Ele olha para os momentos bons que ele passou com eles e ele agradece aqui. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. A ideia que a gente tem por trás dessa gratidão inicial do apóstolo Paulo é que ele continuamente ele era grato. Ele sentia gratidão, ele dava graças ao Senhor continuamente, sempre que lembrava deles. Eu às vezes penso nesse momento do apóstolo Paulo. Ele não esteve por tanto tempo com os irmãos da igreja de Filipos, mas o pouco tempo que ele esteve com eles foi suficiente para que ele tivesse muitos motivos de gratidão. Eu estou à frente da Igreja Batista da Família já há 5 anos e uns 4 meses por aí, 5 meses, 5 anos e 5 meses mais ou menos. E eu lembro de muitas pessoas do início da igreja. Eu já estou num espaço grande, eu tenho muita coisa que eu lembro assim com alegria, e eu sempre agradeço a Deus. E sempre eu busco assim nas minhas lembranças, na minha memória, situações, fatos que ocorreram, momentos especiais que eu vivi com essa igreja. Então tem um tempo maior, agora ele tinha um tempo menor, mas eu creio que com certeza ele tinha muitos motivos. E ele continua, em todas as minhas, ele agradece a Deus toda vez que lembra deles, e ele continua, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Interessante isso, né? Sempre orava com alegria, ele sempre fazia orações com satisfação, com contentamento. Ele não orava por eles com tristeza, com angústia,
com mágoas, né? Com nenhum peso, não, era com alegria que ele orava, com satisfação. Versículo 5, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Havia uma participação daquela igreja, todos estavam juntos, eles contribuíam, demonstravam que tinha compromisso, eles demonstravam que eles estavam vestindo a camisa. O Evangelho que foi anunciado a eles, que eles aceitaram, eles passaram a viver de uma forma muito clara. As pessoas que viam, notavam que tinha algo diferente. E isso é o motivo da alegria do apóstolo Paulo, a forma como eles receberam o Evangelho, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, ele fala aqui, né? O Evangelho aqui usado no Novo Testamento especialmente para falar das boas novas a respeito da vinda do reino de Deus e da salvação que poderia ser obtida nele através de Cristo e do conteúdo dessa salvação. Então eles obtiveram essa salvação, eles aceitaram a Cristo de verdade, o Espírito Santo veio habitar no coração deles e agora eles envolvidos, eles cooperavam, eles não estavam alheios, indiferentes ao que acontecia, não, eles cooperavam e isso é motivo de alegria. Versículo 6, estou convencido de aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele estava convencido de que aquele que começou a boa obra, ele estava persuadido, existia nele assim uma convicção de que aquele que tinha começado a boa obra, ele ia completar essa obra. É interessante que na língua grega, o verbo aqui dessa palavra, estou convencido, da ideia de que tudo que ele sabia, tudo que ele via, tudo que ele tinha vivido com eles, trazia a ele esse convencimento, ele se sentia persuadido pelas atitudes deles. A forma como eles agiam, a forma como eles responderam ao Evangelho, dava a eles esse convencimento. O que tinha começado a boa obra neles, iria completá-la, né? Com certeza, Deus iria concluir essa boa obra que havia começado na vida deles. Então, inicialmente, nós estamos vendo aqui a primeira atitude do apóstolo Paulo, ele agradecendo pela cooperação, tá? Pelo envolvimento deles, pela a disposição em se doarem pela causa do Senhor. Isso, gente, é muito interessante. É muito importante na caminhada cristã, isso é muito importante na caminhada de uma igreja, isso é muito importante na vida dos novos que vão chegando na igreja, isso é muito importante na vida dos mais antigos na fé, porque os novos chegam e eles são encorajados a vestirem a camisa como os mais antigos estão vivendo. E os mais antigos, né, os que chegaram há mais tempo, eles são encorajados pelos novos que chegam. E essa comunhão, esse entrelaçamento é muito especial, é algo de Deus. Imagine você que está me ouvindo, tá? Quero trazer novamente para o contexto de onde Paulo estava. Imagine você preso, separado dos amigos, aguardando a tua sentença de morte. Imagine você. Nós aqui confinados, não estamos aguardando a sentença de morte, graças a Deus, né? Mas estamos confinados, não sabemos até quando, temos muitas interrogações, né? E eu pergunto para você, que tipos de reações você está tendo? Às vezes, durante a semana eu converso com a minha esposa e falo, como é que eles estão? Será que eles estão orando? Será que estão lendo a Bíblia? Tem leituras temáticas, tem devocional diária, e a gente com muito cuidado, procurando suprir vocês, né, de alguma forma com as escrituras, levando a oração, compartilhando testemunhos, compartilhando motivo de louvores, então tentando desafiar vocês a se manterem ligados ao Senhor. A nossa igreja não é só as quatro paredes, eu tenho falado isso sempre. A nossa igreja ela é composta de pessoas que estão espalhadas aqui em Barreiras, e alguns até de longe envolvidos conosco nesse momento. Então, que tipo de reações nós estamos tendo? Eu pergunto para você, e peço que você pare e avalie como você tem andado, o que você tem feito. Será que nós teríamos coragem de escrever uma carta para alguém, como o apóstolo Paulo escreveu, e ainda uma carta para animar, uma carta falando de alegria?
A tendência qual é? É reclamar o tempo todo, é ficar resmungando, é ficar achando ruim porque não tem isso, é achar ruim porque não tem aquilo, é falar disso, é falar daquilo, é falar porque está chovendo, é falar porque está sol. Pare com isso, pare com isso. Olhe para o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele está no controle de tudo. Tudo que está acontecendo, tudo que pode estar abalando as tuas estruturas, abalando os teus alicerces, Deus tem um propósito nisso. Eu creio que alguns de nós estamos vivendo momentos que nunca pensávamos que viveríamos. Situações, decisões, mudanças. Eu nunca pensei na minha vida, aí 2, 3 meses atrás, eu imaginei que eu chegaria a esse ponto de estar aqui pregando para vocês e vocês aí distantes de mim, ouvindo. Era tão normal, tão natural. Quarta-feira, curso de oração, sexta-feira, escola bíblica, e nós estávamos ali, domingo, nosso culto, e nós estávamos todos juntos, às vezes nem prestávamos atenção, estávamos tão assim, no automático. Quantas vezes eu falei para minha esposa, chegava no domingo e eu falava para ela, amanhã é domingo novamente, vai ser domingo novamente, porque era algo tão rápido, e nós temos entrado nessa roda viva que não temos parado para ver. É tempo de pararmos, é tempo de refletirmos. O que temos feito? Onde temos investido as nossas vidas? O apóstolo Paulo aqui, preso, estava lá, escrevendo. Ele agiu diferente de muitos que fazem, do que muitos fazem em situações como essa. Ele agiu diferente. Quando muitos se afastam, se isolam, não, vou escrever para eles. Eu vejo nesses dias que algumas pessoas vão para o Zap, escrevem mensagens, ou cola a mensagem de um, passa para o outro, manda uma música, faz alguma coisa, vai no Facebook, vai para lá, vai para cá, pega a Bíblia, lê, faz a leitura sistemática. Alguns atualizaram a leitura sistemática, que estavam atrasados, outros vão para devocional, estão fazendo alguma coisa, estão orando, mas tem uns que estão isolados, estão totalmente longe, totalmente fora. Paulo agradece aqui sempre que lembra e ora com alegria. É tão emocionante os momentos que nós estamos vivendo, momentos assim que nunca imaginávamos que viveríamos. Então, queridos, longe uns dos outros, por que não aproveitar e demonstrar alegria diante de Deus e orar, lembrar de um irmão, lembrar de outro, orar por um, orar por outro, pessoas enfermas. Temos orado pelo Erickson, já sabendo que o Erickson está se recuperando, está surpreendendo, já está até pronunciando algumas palavras, escrevendo. Não imaginávamos que isso ocorreria, né? Está acontecendo. O pai da Renara já saiu da UTI, já está na sala amarela, a coisa está andando. Irmã Antônia, sempre tão só, está lá, está contente, está alegre, porque Deus habita no coração dela. Então, algumas coisas, irmãos que estão caminhando, que estão tendo tempo com os filhos. Eu estava querendo falar disso. Eu tenho me alegrado muito em ver alguns de vocês, em saber que alguns de vocês têm tido tempo com os filhos, tempo de brincadeiras, tempo em que o filho tem você presente e muitas vezes não tinha, há pouco tempo atrás não tinha. Então, tempo que deve ser aproveitado muito. O envolvimento deles na divulgação do Evangelho, voltando aos irmãos de Filipos, o envolvimento deles na divulgação do Evangelho, no crescimento, no vestir a camisa, que eu sempre falo, alegrava o apóstolo. Essa alegria é duradoura, porque o apóstolo Paulo sabe que Deus está no controle da vida deles em Filipos e da vida deles ali na prisão. Ele e Timóteo que estavam ali, ele sabe que Deus estava no controle. E eu fico pensando em tudo o que vinha à mente dele, o que acontecia, o que movia aquele ambiente, um ambiente hostil, um ambiente de confinamento, ambiente de reclusão, estava preso, mas ele não se deixava levar pelo momento, ele não se deixava levar pelas circunstâncias, e esse é o meu desafio para você hoje. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Deus está no controle de todas as coisas. Pergunto para você, quais são as tuas recordações? Ele tinha essas recordações
o apóstolo Paulo, e orava agradecendo a Deus por eles. Quais são as tuas recordações hoje? Pessoas têm cooperado ao teu lado. Você tem visto pessoas próximas de você, talvez via um tempo atrás, ou talvez nem via. Pare agora e tente recordar. Quem tem participado da tua vida cristã? Que recordações você tem? Quantas situações você viveu que você poderia ter valorizado mais as pessoas que estavam perto de você e você não valorizou? E o tempo passou e agora você é recluso. Assuma um compromisso aí diante de Deus. Senhor, quando voltar, quando passar esse tempo de reclusão, esse tempo de confinamento, eu quero voltar novamente. Relacionamentos, envolvimentos, frequência nos cultos, frequência na escola bíblica. Quantas pessoas não estão participando? Estamos fazendo panorama bíblico, entendendo a Bíblia toda, tendo uma visão geral dos 66 livros da Bíblia. E você, o que está fazendo? Se eu fosse parar para falar, poxa, eu vou me alegrar porque às vezes as pessoas ficam com tantas interrogações porque não tem nem pelo que se alegrar. Então é tempo de você assumir compromissos com o Senhor. Vou me alegrar, Senhor, sim, porque agora eu vou me envolver, eu vou me dedicar, eu vou estar mais presente, eu vou participar mais das atividades da igreja. E com certeza você vai sentir essa alegria lá na frente. Se você tem sentido, né, tristeza, tem sentido distância, é tempo de encurtar essa distância. Participe mais do zap da igreja, do grupo da igreja. Entre lá. Às vezes eu falo na quarta-feira, gente, vamos dar um testemunho. Um ou outro dá testemunho. Tem pessoas que têm vergonha. Sabe o que eu faço? Vou dar uma dica aqui. Eu pego um pouquinho antes, eu penso no testemunho, eu já gravo, já deixo separado. Quando termina a oração, eu posto o meu testemunho. Essa semana eu postei 2. Eu sei de pessoas que tiveram momentos muito especiais da ação de Deus. Então demonstre alegria. É momento de demonstrar essa alegria, de demonstrar gratidão. Compartilhe. O teu testemunho vai encorajar outros. Tem pessoas que têm caminhado com muita dificuldade. Os testemunhos ajudam muito. Então, se você tem sentido alegria pela participação na vida de alguém ou de alguém na tua vida, né? Fale a ele, fale a essa pessoa, demonstre gratidão, incentive a continuar investindo em outros e você também invista em outros, né? Deus começou uma obra aqui no Jardim Vitória, na nossa igreja. Na tua igreja aí, você que está me assistindo pela internet, não sei onde você está, Deus começou e Ele vai completá-la, assim como Paulo. Nós precisamos olhar para isso, olhar para a ação de Deus, independente das circunstâncias, e sermos gratos a Ele. É isso que nós precisamos. Boas recordações alegram os corações. A primeira atitude de Paulo que nós vimos nos versículos iniciais da carta que ele escreveu aos Filipenses, a primeira atitude foi que os irmãos, olhando para os irmãos de Filipos, ele agradece pela cooperação deles, pelo envolvimento, pelo vestir a camisa. Eu sempre vou falar disso, o vestir a camisa, o sair da arquibancada, o entrar no jogo. Tem muita gente na arquibancada, tem muita gente assistindo, e nós não estamos para assistir a caminhada cristã, nós não estamos para assistir a caminhada de pessoas que são novas na fé, nós estamos para caminhar juntos, para vestir a camisa juntos, para ajudá-los, para vê-los crescer, e muito em breve nós estamos agradecendo pela cooperação desses novos que estão chegando. Eles precisam ver o nosso exemplo, o meu exemplo, o teu exemplo. A segunda atitude que nós vamos ver agora do apóstolo Paulo aqui nos versículos 7 a 8 é que ele sente saudades da comunhão. Falar em comunhão aqui nesse ponto vai ser muito legal. Eu creio que nós vamos refletir bastante, vamos ser sacudidos para a questão da comunhão. Eu acho que uma das coisas que eu tenho sentido particularmente, eu creio que muitos de vocês têm sentido nesses dias, é essa ausência da comunhão, a ausência do culto presencial. Temos o culto de oração que fazemos na quarta-feira, temos o culto no domingo à noite, às 19h30, que estamos aqui juntos, mas a comunhão presencial, momentos juntos,
onde nós podemos pegar na mão, abraçar. Isso é muito do brasileiro, do latino, né? O abraço, olho no olho, e nós não estamos tendo isso. E o apóstolo Paulo, ele sente saudades da comunhão. Olha o que ele fala, versículo 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Ele começa esse bloco aqui falando das saudades, né? Que é justo que ele assim se sinta. É algo que estava acontecendo continuamente com ele, essa questão das saudades que ele estava sentindo, e era algo justo, né? Ele estava estreitamente unido a eles. Ele fala, uma vez que os tenho em meu coração. Havia um estreitamento dessa união, um entrelaçamento dessa união, né? Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Havia um envolvimento, todos estavam juntos. Eu creio que esses dias que nós estamos vivendo de confinamento, a falta desse estar juntos, dessa participação é muito grande. Ele continua, versículo 8: Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Eu achei fantástico esse versículo. Fiquei nele aqui, refleti muito nele, nessa questão dele falar que tem saudade. Deus é minha testemunha. Deus é e continua sendo testemunha dele. É interessante aqui vermos isso. Um desejo, ele tinha saudades deles, ele tinha um desejo ardente de rever os irmãos. É incrível que às vezes nós ficamos, na quarta-feira eu faço a relação de oração, e inicialmente nós estávamos orando pelos nossos irmãos que têm comércio, os pequenos empreendedores, os nossos irmãos autônomos, e a gente tinha alguns nomes ali, estávamos orando mais assim direcionado para os nomes. Oramos até por algumas pessoas específicas, mas na quarta-feira. Mas quando chega a minha oração diária, que eu lembro de um, que eu lembro de outro, que tem o pedido de um, que eu lembro o pedido de outro, eu me sinto tão feliz, né? E aí aquela saudade, ela vem, ela aperta, parece que ela dá aquela lembrança de tantas coisas nós lembramos. Ele falou que tinha saudade de todos, com a profunda afeição de Deus. É interessante essa posição dele, falando da profunda afeição de Cristo Jesus. Tá? As entranhas eram consideradas como a sede das paixões mais extremas, tal como o ódio e o amor. As entranhas era o ponto onde os hebreus eles mencionavam. Eles falavam da profunda afeição, eles falavam de algo assim, daquele frio que dá lá na barriga, era algo assim para eles. Daí o nosso coração, no nosso coração nós sentimos, né? Uma paráfrase para esse trecho seria: o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus, né? Vem de Deus esse amor, é um amor especial, um amor inexplicável, um amor que a gente fica, a gente pensa, a gente lembra, a gente acorda de madrugada, a gente perde o sono, a gente durante o dia lembra, intercede, a gente, às vezes eu e minha esposa, nós conversamos, e fulano, e ciclano, como é que será que está? Aí ela já faz contato com um, faz contato com o outro, eu faço contato, ou a gente liga, ou a gente fala, mas a gente está sempre nesse contato constante. A pessoa com quem a gente tem falado mais ultimamente tem sido a irmã Antônia, que é a mais idosa da nossa igreja, já nos 80 anos, ela é idosa, ela não é velha, que ela diz que velha é trapo, ela é idosa. Então, de vez em quando nós ligamos para ela, eu converso um pouco com ela, minha esposa conversa um pouco com ela, a gente ora com ela, e a gente vê a alegria que ela sente. Ela falou que ela se sente até mais animada, ela sente saudades, e fica aqui um desafio para você, ligue para ela, é a nossa anciã, a mais idosa, ligue para ela. Eu creio que você sente saudade, você lembra dela, ligue, ela está com saudades também, né?
E existe essa profunda afeição de Cristo Jesus. É algo de Deus no meu coração, no teu coração. Então externe isso, coloque em prática isso. Algumas implicações desse ponto aqui. Você já teve comunhão com irmãos em alguns momentos da tua vida? Eu sei que sim. Será que já faz muito tempo isso? Ou só esses quase 40 dias de quarentena? Será que anteriormente, como é que você estava? Como era o teu contato com a igreja, com as pessoas, com os irmãos? Você lembra ainda? Será que alguns estão tão longe, tão distantes, que talvez os novos que já chegaram nem conheçam? É hora de você se aproximar. Você sente saudades dos momentos que você esteve junto com a gente na igreja, que você caminhou junto com a igreja, ou de alguém específico, ou de alguma situação específica, ou de algum louvor? Você sente? Comunhão é uma marca da igreja. Paulo sentia saudades. Nós somos ligados uns aos outros através de Cristo, e nós temos comunhão. Nós precisamos dessa comunhão. Não tem condição de nós continuarmos na caminhada longe, sem comunhão. Então, vamos pegar tudo isso aqui, falando sobre comunhão, vamos colocar na prática algumas coisas. Externe a sua saudade fazendo alguma coisa prática pelo teu irmão. Hoje mesmo, agora, ao término desse nosso tempo aqui, digite uma mensagem no Zap, ou um e-mail, ou no Face, alguma coisa. Às vezes tem pessoas que postam tantas coisas esses dias, coisas boas, e alguns eu não sei, eu acho que nem olham. Então dê mais atenção, demonstre que existe amor no teu coração, que o amor de Deus derramado no teu coração, ele é presente aí. Se envolva, passe uma mensagem, por mais simples que seja, vai ser importante. Quem não tem saudades da comunhão não é um verdadeiro cristão, está fora. Sem Cristo. Se esses dias está sendo muito bom para você, dias bons para você ficar isolado, para você ficar distante, e você não sente saudades da comunhão, tem alguma coisa errada com você. Nesses tempos de confinamento, as saudades, elas devem estar bem fortes aí no teu coração, assim como está no meu, e eu creio que no de tantos outros que estão aqui assistindo. As saudades estão fortes, a vontade de abraçar, a vontade de estar junto, a vontade de conversar, a vontade de perguntar e ouvir presencialmente o que a pessoa está sentindo, como estão as coisas, e não estamos tendo esse tempo. Não abafe as saudades aí dentro de você. Lembre que boas recordações alegram os corações. Então, lembrando que boas recordações alegram o coração, pense em fatos que ocorreram, aí fatos que alegraram você, situações às vezes até cômicas, alguma brincadeira, alguma situação. Digite rapidinho: fulano, você lembra disso que aconteceu? Ciclano, você lembra disso? Estou aqui me lembrando, estou aqui recordando, né? Estou com meu coração alegre, estou feliz. É uma situação interessante, é uma posição interessante, é uma aplicação prática desse ponto aqui, tá? Paulo, ele sentia saudades da comunhão com os irmãos. Se você tem sentido, eu te desafio a, quando terminar, digite para alguém, falando: estou sentindo saudade de você, estou sentindo saudade de você. Eu tenho certeza que você vai ter retorno, porque essa saudade, ela é recíproca, não é só você que está sentindo, os outros também estão sentindo. Então, a segunda atitude de Paulo, que demonstra alegria quando ele lembra dos irmãos de Filipos, é que ele sente saudades da comunhão com eles. E agora nós vamos ver a terceira e última atitude dele, nos versículos de 9 a 11 do capítulo 1 de Filipenses. A terceira atitude dele: ele deseja ver o crescimento deles. Versículo 9: essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Não quero parar aqui no 9, tá? Ele fala que o amor de vocês aumente, que ele seja
transbordante, que ele abunde, que ele seja em abundância. É usado aqui esse termo para uma flor florescendo de um botão até que ela floresça e ela abra completamente. Então era isso, a oração, essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente, superabunde, que abra, que ele seja visto, que aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, né? Que não apenas fique algo ali para dentro, mas que seja visto, né? Que outras pessoas olhando, elas vejam que tem algo diferente acontecendo com você. Então ele desejava ver esse crescimento. Ele não queria que as pessoas olhando vissem aquela igreja que estava ali murcha, aquelas pessoas. Não, o desejo dele era que aumentasse. Tudo o que ele tinha visto aqui para trás, a comunhão, o envolvimento, o motivo de alegria dele em ver a caminhada da igreja, ele queria que tudo isso aumentasse e que isso fosse visto através do amor que era dado por eles, que era manifesto através da vida deles. Versículo 10. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Para discernirem, para discernirem o que é melhor, conhecer como genuíno depois de exame, aprovar, julgar valioso, né? Distinguir entre bem e mal, legal e ilegal, aprovar o que é excelente. Então ele esperava que houvesse um crescimento neles, no discernimento, onde eles conseguiam ver o que era melhor e o que não era bom. Às vezes nós sentimos falta na igreja disso, de pessoas com discernimento. As pessoas saem fazendo as coisas assim, por fazer, e daqui a pouco, eu nem vi, eu nem pensei, eu nem orei, eu nem busquei conselhos, eu nem falei com o Senhor, eu não ouvi ninguém que pudesse me orientar, e aí vão sem discernimento, vão andando, vão que nem pedra rolando, e não é assim. Nós estamos juntos, temos comunhão e temos condições de, nessa caminhada, crescermos juntos, ajudarmos uns aos outros. E às vezes esse crescimento não existe porque algumas pessoas se isolam. Imaginem vocês uma pessoa que estava lá confinada, falando em ter envolvimento, em ter discernimento, que ia ser melhor, né? A fim de que vocês sejam puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, tá? E que eles fossem achados puros, né? A ideia aqui falei inicialmente que eles abrissem, desabrochassem como uma flor e que essa fosse depois dessa abertura examinado com a luz do sol. É a ideia de serem puros, olhados pela luz do sol, vistos à luz do sol, eles eram encontrados puros e irrepreensíveis. A ideia aqui é de alguém que não conduz outros ao pecado, pelo modo de vida que leva, não perturbado pela consciência por causa do pecado, pessoas irrepreensíveis, que não têm do que se envergonhar, que não têm fios soltos, que não se engancham em nada, que andam de forma irrepreensível, versículo 11, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A ideia aqui, cheios do fruto do Espírito, é tornados cheios, completos, preenchidos até o máximo. O Espírito, né, a questão cheios do fruto da justiça, o Espírito Santo de Deus age nas nossas vidas, trata as nossas vidas e Ele nos torna cheios do fruto da justiça. Muitas vezes a melhor maneira de influenciar alguém com a tua caminhada, as pessoas olhando para você, elas vão ver atitudes, características próprias de você, próprias em você, que são extraídas da palavra de Deus, e isso encoraja as pessoas, elas se sentem animadas. Paulo orou aqui para que os filipenses se unissem em amor. O amor deles foi o resultado do grande conhecimento de Cristo e de profundo discernimento. Então era pedido de Paulo que as pessoas olhando para os irmãos de Filipos, e é o meu pedido a Deus para que as pessoas olhando para os irmãos da Igreja Batista da Família, que eles encontrem amor, que eles
encontrem um profundo discernimento, que eles não precisem abrir a palavra de Deus para serem tocados, para terem suas vidas tocadas, mas que só olhando pela caminhada dos irmãos da igreja de Filipos, Paulo ficava super alegre em ver. Eu fico muito alegre como pastor de vocês em ver a caminhada, ver o crescimento. À medida que eles cresciam no amor de Cristo, o coração e o entendimento deles deviam crescer juntos, e cresce. Esse era o desejo do apóstolo Paulo, esse é o meu desejo, e eu tenho visto crescimento, e eu louvo a Deus pela equipe que caminha comigo. Para as pessoas que não conhecem a nossa igreja ela tem um sistema, a caminhada. Eu não sou o único que fala na igreja, o que dito como a igreja deve caminhar ou não. Eu tenho um núcleo gestor que é composto por 5 homens, que eles me ajudam, que são conselheiros, e dentro desses 5 homens, dentre eles, eu encontro sempre um apoio, um encorajamento, encontro às vezes um pé no freio, cuidado, tal. Então existe um entendimento muito bom, existe um crescimento juntos. Temos a liderança dos nossos círculos de convivência. Nossa igreja não é em célula, nossa igreja é em círculos, né? Nós temos círculos, e esses círculos eles aprendem a servir, eles limpam a igreja. Cada círculo cuida da igreja no final de semana, então eles limpam a igreja, eles preparam a cantina, eles fazem tudo, arrumam a igreja. Cada final de semana aquele grupo está cuidando. Então são 3 grupos, e para coordenar esses 3 grupos nós temos 9 casais, são 3 casais em cada círculo desse, e eles cuidam, e eu vejo quanto crescem, andam juntos, e isso é muito importante. E eu quero até perguntar para você, se você tem caminhado conosco na nossa igreja, você tem experimentado o crescimento? Como você se sente vendo o crescimento dos demais e você ficando para trás? Eu gostaria que você pensasse agora. Muitas vezes nós queremos saber: você não veio, o que aconteceu, o que foi, pessoas não gostam. Tem algumas pessoas que não gostam, que não querem saber. Isso me magoa profundamente, porque o meu chamado é pastoral, é para cuidar das pessoas, e às vezes eu não posso, cuidando de pessoas, cuidando de ovelhas, eu não posso perguntar: aconteceu alguma coisa? Você não veio? Precisa de alguma coisa? Não posso. Algumas pessoas estão numa condição que eu não sei explicar, porque não aceitam, não crescem juntos. Os outros vão indo, elas vão ficando para trás. Pensa que é gostoso? Pensa que eu me sinto bem? Pensa que os líderes da igreja se sentem bem vendo alguns ficando para trás? Não, de jeito nenhum. Nós queremos ver todos crescendo, todos juntos, todos agindo biblicamente, né? Porque nós sabemos que quando as atitudes são irrepreensíveis, quando frutificam, Deus é glorificado. Paulo orava para que isso acontecesse. Eu oro para que isso aconteça, para que haja crescimento, para que a igreja seja edificada e que o nome do Senhor seja glorificado. Eu não quero glórias para mim. Não, toda honra e toda glória é para o Senhor, é para Ele. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Então, desafios finais que eu quero colocar para vocês aqui. Vamos orar pelo crescimento da igreja em qualidade, em quantidade, né? Mesmo confinados, vamos orar. Nós podemos crescer muito nesse confinamento, e no nosso retorno, a nossa igreja ser uma igreja que vai voltar forte, com qualidade, com quantidade também, porque eu tenho visto muitas pessoas que não são da igreja assistindo, né, as nossas pregações, a exposição bíblica. Eu creio que muitos vão vir para conhecer, para estarem juntos, né? Veja alguém para você investir, mesmo agora no confinamento. Mande mensagens, como eu já falei. Se disponha a discipular. Se você tem crescido, tem como investir em outros, tá? Então se disponha, ore, aproveite esse tempo de confinamento. Senhor, obrigado pelo crescimento que eu tenho tido. Seja grato a Ele. Senhor, me dê sabedoria, me mostre pessoas para eu discipular, ou pelo menos uma pessoa. Peça discernimento do Senhor, com certeza Ele vai te dar discernimento. Quando nós voltarmos, um desafio para você: venha para a escola bíblica, não perca a escola bíblica.
Não perca os cultos, culto de oração, culto de domingo, reunião de homens, reunião de mulheres, reunião de casais. Nós temos várias atividades. E você pode vir, você pode participar e vai ser uma bênção para a tua vida. O objetivo do apóstolo Paulo, nós vemos aqui no final do versículo 11. Ele faz tudo para a glória e louvor de Deus. Esse deve ser o nosso objetivo também, para a glória e louvor de Deus. Nesse confinamento, lembre-se você, aí onde você está, boas recordações alegram os corações. Busque aí na tua memória, busque recordações boas, sente com a sua esposa, sente com o seu marido, com seus filhos, e procurem ter um tempo de recordações, um tempo de lembranças, buscando as boas. Não deixe para lá as ruins, o que não foi bom, o que não foi legal, deixe para lá, mas traga, sabe, aquilo que pode te dar esperança. Eu creio que vai ser uma bênção para a tua vida, vai ser um tempo inesquecível, e muito em breve, saindo desse tempo de confinamento, nós estaremos juntos e você vai falar, puxa, como foi bom, como eu aprendi, como eu lembrei que era importante ter tempo de recordações, né? Temos fotos da igreja, lá desde o começo, quantas coisas que já passamos. Pegue essas fotos, olhe para elas com alegria, com gratidão, até me emociono quando eu falo, porque vivemos dias difíceis, mas foram dias que nós fomos transpondo, fomos passando, fomos crescendo, e hoje é uma bênção para nós. Termos o que temos hoje, né, estarmos onde estamos, bênção de Deus, são bênçãos que nós temos. Vimos hoje 3 atitudes do apóstolo Paulo, quando ele lembra dos irmãos de Filipos, e eu quero recordar aqui para fechar com vocês. A primeira, ele agradece pela cooperação deles. Eu estou imensamente grato a ele pela cooperação de vocês. Tenho sentido isso profundamente no meu ministério à frente da Igreja Batista da Família. Tenho sido muito bem cuidado por vocês, tenho sentido vocês caminhando juntos. Eu não me sinto só, eu me sinto com vocês, eu sinto que vocês estão juntos comigo. Segundo, ele sente saudades da comunhão. Nós estamos sentindo saudades da comunhão, com certeza estamos sentindo. Está doendo, está apertando, mas muito em breve essa saudade vai passar. Nós estaremos juntos, como eu já falei, para um culto de ações de graça, de gratidão ao Senhor, porque Ele está nos conduzindo nesse deserto de distância, de solidão, às vezes, de reclusão, de confinamento. Ele está nos conduzindo. E por último, Ele deseja ver o crescimento. Oh, como eu desejo, quanto eu desejo, quanto eu peço a Deus, sempre nas minhas orações, peço a Ele que dê crescimento a vocês. Eu espero ver um crescimento dessa igreja, assim, um crescimento especial, um crescimento vindo de Deus. O crescimento que vem de Deus, ele permanece. É um crescimento que contagia. É um crescimento que não depende das circunstâncias. Pode estar acontecendo o que estiver acontecendo. As pessoas estão indo, elas estão olhando para frente, elas não estão olhando para os empecilhos, para as dificuldades, porque elas confiam no Senhor. E eu creio que é a tua situação. A tua situação, o teu momento é esse, é o meu momento também. Então, é interessante esse pensamento. A frutificação independe da situação, independe do momento. E nós vamos ver isso na semana que vem, Filipenses capítulo 1, versículos 12 até o 18. Tá? E nós veremos na semana que vem, vamos ver a ideia de confinado ou desconfinado. Tá? Então vai ficar isso daí bem legal. Frutificação independe da situação, independe de estar confinado ou desconfinado. Tá? E eu creio que será um bom tempo para nós. Nós vamos orar agora. Quero agradecer ao Senhor por tudo que nós vimos hoje, e que essa palavra continue falando ao teu coração e ao meu também. Fico muito grato pelos que entraram no começo, né, no chat do nosso canal no YouTube. Agora no final também, após a oração, quando a gente encerra, também eu volto lá. Se alguém estiver por lá, quiser ir lá compartilhar alguma coisa, tenha liberdade de ir, tá bom? Vamos orar. Quero agradecer por todos que acompanharam a exposição da Palavra de Deus.
As nossas exposições serão assim agora no livro de Filipenses inteirinho, sem pular nenhum versículo até o final. Se você nunca viu essa forma de exposição bíblica, você vai ter contato agora, e eu creio que Deus vai falar muito ao teu coração a cada domingo que nós estivermos aqui. E quando terminar o confinamento, nós estaremos expondo a palavra de Deus lá na igreja, que também vai ser filmado, só que não é colocado de imediato, é colocado alguns dias depois. Mas nós vamos agilizar para que isso seja o mais rápido possível, ok? Vamos orar? Diante de tudo que falamos, as boas recordações alegram os corações. Querido Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela exposição que alegra tanto o meu coração. Tantas recordações boas que eu tenho dos meus queridos que estão confinados. Quanto desejo de estar junto, de abraçar, de olhar nos olhos, de falar tanta coisa, de pegar na mão, sem ficar batendo o cotovelo ou encostando o braço, como estamos fazendo agora esses dias, com máscara, que às vezes não podemos nem ver o semblante do nosso irmão. Eu creio que muito em breve nós estaremos tranquilos, livres de todos esses apetrechos que são necessários hoje. Querido Deus, eu te agradeço muito pela cooperação deles na caminhada. Muito obrigado, Deus. E mesmo à distância agora, vejo eles cooperando das mais diversas formas, e eu te louvo, te agradeço pela vida de cada um deles. Desperte aqueles que estão distantes, Pai, que não estão envolvidos, que não cooperam, que não desfrutam da comunhão. Eu sinto tantas saudades da comunhão também. E vejo alguns tão distantes, parece que nunca caminharam juntos. Por favor, Pai, acorde essas pessoas, sacuda essas pessoas e que sintamos saudades da comunhão, sim, Pai. Muito obrigado pelo crescimento que eu tenho visto nessa igreja. Eu vejo um dos motivos de gratidão do apóstolo Paulo aqui é de ver o crescimento. Ele desejava o crescimento e ele via em algumas áreas o crescimento ocorrendo. Da mesma forma eu desejo ver essa igreja crescer. Esses queridos que estão aqui acompanhando essa exposição da Tua palavra, eu desejo vê-los crescendo, sendo bênção nas Tuas mãos, e intercedo por eles, e te agradeço já, porque algumas coisas nós já vamos vendo, nós já estamos vendo crescimento, uns já estão sendo referencial para os novos que já estão chegando, e eu creio que muitos outros poderão ser referencial, bons referenciais para a glória do Senhor, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, agradecido por tudo, agradecido pela Tua palavra e agradecido pela semana que teremos, e pedindo direção para os nossos dirigentes, para que muito em breve, Pai, esse confinamento horizontal cesse e que nós tenhamos a liberdade de estar mais tranquilos na rua. O Senhor sabe das áreas, dos estados, das cidades que estão bem comprometidas, vivendo momentos difíceis, mas não tão difíceis que venham a travar as pessoas da questão do trabalho, porque precisarão do sustento para suprir as suas vidas, suprir as suas necessidades, os seus compromissos. Cuide de todos, Pai. Muito obrigado por esse tempo. Oro assim a Ti, agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, uma boa semana e até o próximo domingo, se Deus nos permitir. Fiquem com Deus.